Sejam muito bem-vindos de volta ao Clio, canal de História e Literatura. Eu sei lá que no meu vídeo de relançamento do canal, eu disse que não ia dar muita ênfase para a parte de literatura. Mas, sabe como que é? A gente lê bastante, a gente relê muita coisa, e às vezes a gente faz a péssima ideia de reler um livro muito bom e reassistir 3 filmes que são, para dizer o mínimo, razoáveis. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre O Hobbit, do Tolkien. Deixa eu contar um pouquinho para vocês a minha história com O Hobbit. A primeira vez que eu li, eu deveria ter uns 13 para 14, entre 13 e 15 anos, que foi a minha primeira investida, digamos assim, numa literatura fantástica. Eu sempre gostei muito de fantasia, né? Sempre li muito gibi, principalmente gibi de super-herói. Então, esse campo fora da realidade, esse campo da alegoria, da metáfora, sempre me encantou muito como leitor, principalmente. Então, quando eu descobri que existia um autor que escrevia sobre elfos, sobre anãos, sobre guerra, sobre dragões, eu achei aquilo incrível. O Hobbit não foi o primeiro livro do Tolkien que eu tentei ler. Eu cometi a bobagem de tentar começar a ler o Tolkien pelo Silmarillion. Silmarillion é um livro bem mais maduro do Tolkien, um livro que tem uma preocupação até linguística em relação à obra. O pequeno Bruno, lá com seus 13, 14 anos, achou aquilo bem chato. E, por sorte, ou conveniência, caiu na minha mão O Hobbit. O Hobbit é um livro de aventura. É um livro onde o Tolkien basicamente tentou contar para os filhos uma história fantástica, uma história de aventura. Uma história onde pequenas pessoas fazem grandes diferenças. Pequenas, literalmente. A gente está falando aqui sobre os hobbits. O Hobbit, né, como raça, é uma tentativa do Tolkien de criar um folclore tipicamente inglês, ou tipicamente britânico. Por que isso? Se a gente parar para pensar sobre os elfos, principalmente, os elfos têm uma origem germânica muito forte. Tanto que a palavra elfo, ou elf, em inglês, deriva de uma palavra do proto-germânico. Esse imaginário de elfo, o imaginário de anão, o imaginário de gnomo, por exemplo, ele é muito ligado principalmente às tribos germânicas lá do Império Romano, e essa foi uma mentalidade que foi passando através dos tempos. Na Inglaterra eles não tinham um folclore tão aprofundado, assim, não tinha pelo menos um folclore tão aprofundado, e o Tolkien, como um folclorista, além de tudo um folclorista, ele tenta criar um folclore típico britânico. Então, para isso, ele cria aquilo que ele pensa ser o inglês médio, o inglês representativo. Então, é um cidadão pacato, é um cidadão que come muito. Os hobbits têm, se não me engano, acho que 12 refeições por dia, e são pessoas de paz, que têm muito apreço pela natureza e pela vida no campo. Criando essa raça de personagem, essa categoria de personagem, o Tolkien tenta criar para a Inglaterra um mito que representasse a si mesmo. Lembrando que mito, na concepção acadêmica, digamos assim, do que seja um mito, ele é uma conjunção de ideias, de ritos, de palavras, que é tido como verdade para aquele povo que o cria. Apesar de ser imaginado, o mito ele tem um papel fundamental na narrativa do Tolkien. Enfim, a narrativa é bem tranquila de ler. É um livro que dá para ler numa tarde, pegar um sábado à tarde, por exemplo, se dedicar a ele, ler ele inteiro, você consegue. A história é bem tranquila. A gente tem lá o Bilbo Bolseiro, que estava em casa, numa boa, tomando chá, quando de repente aparece Gandalf, um mago, que faz um chamado à aventura para o Bilbo. E o Bilbo, a princípio, ele renega essa ida à aventura, ele não diz que não é para ele, que não sei o que, não sei o que lá, e foge, como o diabo foge da cruz, dessa aventura. E, para surpresa do Bilbo, do nada aparecem 12 anões na porta dele, dizendo que ele era o ladrão da companhia deles e que eles tinham uma aventura pela frente. E aí a história se desenrola. Eles têm uma jornada enorme para fazer, que ela dura mais ou menos um ano, onde o Bilbo tem as mais incríveis aventuras. Ele encontra lobisomem, ele encontra necromante, ele encontra um dragão, ele encontra os elfos, enfim, cria todo um imaginário
de universo cosmológico, digamos assim, já no Hobbit. Claro que todo esse universo é aprofundado em obras mais maduras do Tolkien, como O Senhor dos Anéis, o Silmarillion e os Contos Inacabados, mas principalmente no História da Terra-média, que são 12 volumes enormes sobre a história da Terra-média e as histórias da Terra-média também. Por que eu gosto tanto do Hobbit? Primeiro que ele me remete a um período da minha vida onde tudo era mais fácil. Com a primeira vez que eu li o Hobbit, eu fiquei muito encantado com aquela história, porque era como se fosse assim, a minha imaginação criando vida naquelas palavras e ficando bem vívido na minha cabeça e tal. Eu consegui pensar assim, puxa, dá pra fazer uma coisa bacana pensando em capa e espada, né? Ou em aventura, ou em magia, qualquer coisa que fosse além do realismo, que não fosse super-herói. Então, a partir de então, eu me esbaldei no gênero. Tanto que eu sou fã do Conan, sou fã dos livros do George R. R. Martin, Érico de Além do Conan, eu sou fã do Ron Howard como um todo. Eu acho que ele escrevia muito bem. E eu fui reler o Hobbit dessa vez, porque eu já reli o Hobbit algumas vezes. Tanto que essa edição que eu mostrei pra vocês já é a terceira ou quarta edição que eu tenho do Hobbit, que foi se perdendo ao longo de mudanças e coisas do gênero. Essa edição que eu tenho nem gosto muito, principalmente pela capa, porque a capa remete ao filme. Ela foi lançada junto com quando saiu o primeiro filme do Hobbit. Nada contra os filmes também, nada muito a favor. Mas é que eu gostaria da capa que é mais clássica, a capa que é da coleção, por exemplo, que eu tenho, que já é do Silmarillion e do Senhor dos Anéis. Mas enfim, vicissitudes da vida. Eu fui reler o Hobbit porque eu quis provar pra mim mesmo que o Hobbit é uma grande história, muito melhor do que a história contada nos 3 filmes dirigidos pelo Peter Jackson. Eu tenho uma relação de gratidão com o Peter Jackson, que gravar O Senhor dos Anéis é uma tarefa impensada, porque está muito além das possibilidades cinematográficas você pegar um universo que é tão mágico e tão fantástico numa mídia que é extremamente realista como é o cinema e fazer isso ter alguma coerência e ter a mesma poesia, por exemplo, que tem nos livros. Poesia não no sentido de recitação, de versos, essas coisas, não, porque inclusive o Peter Jackson faz bem em cortar essa parte, porque é uma parte que no cinema não cairia muito bem. Diferentemente do que ele faz no Hobbit, por exemplo. O Hobbit está cheio de poema, cheio de canção, e essa parte, sinceramente, nos filmes me enchia meio o saco. Peter Jackson, então, quando ele assume a trilogia do Hobbit para fazer, ele assume no meio de uma bagunça, como a maioria de vocês provavelmente já sabe. Mas acho que isso não é desculpa, porque quando a gente lê um livro, quando a gente vê um quadro, quando a gente consome uma obra de arte, a gente tem que estar consumindo aquilo que está pronto, não o passado, não como foi feito, né, nada do gênero. Se você precisa de justificativa para entender aquela obra, nossa, tá vendo? Olha só, teve problema na produção, o diretor foi demitido, tiveram que refazer o roteiro, aí tem um problema muito sério, que a obra não está pronta. Se ela não está pronta, ela não é para ser consumida. É claro que entender o contexto faz você dar novas camadas, por exemplo, para a leitura de qualquer obra de arte. Exemplo, você pega o Bergman, por exemplo, que é um dos diretores que eu mais gosto. Quando você estuda um pouco a história do Bergman, você consegue perceber que tem coisa ali no filme que transpira a sua própria personalidade. Mas você tem que assistir o filme, ler o livro, ver o quadro, por aquilo que ele é. Então, o Hobbit como filme, ele tem alguns buracos. Principalmente porque ele tem um material fonte que é tão legal, que é tão bacana, tão gostoso, e ele escanteia isso. Não é que ele não é fiel. O problema do Hobbit é que ele é muito fiel ao material fonte. Eu sei que falar que ele é muito fiel quando tem personagem que não existe, tem personagem que tá no Senhor dos Anéis e aparece no Hobbit só por aparecer, e nós temos também essa ligação que ele faz entre o Saruman do Hobbit e o Saruman do Senhor dos Anéis no filme, né, no cinema, porque no livro o Saruman no livro ele é bonzinho, agora no filme ele já tem uma sombra, digamos assim,
de um futuro maligno. E também a relação que eles fazem com o necromante da floresta com o Sauron, né? Que é uma relação que no livro nem passa longe. Inclusive, se eu não me engano, o Sauron é um personagem criado bem depois pelo Tolkien. Ele vai ser desenvolvido ao longo do tempo. No Hobbit já não existia esse personagem. Quando Peter Jackson e o estúdio tenta criar um filme de quase, se você pegar os 3 filmes, tem quase 10 horas de duração, eles têm que filmar página a página. E mesmo assim colocaram material a mais. Então eles foram muito fiéis ao material fonte. Tanto que o terceiro filme, A Batalha dos 5 Impérios, dos 5 Reinos, ele retrata 15 páginas. O livro ele deixa muito mais solto isso, e eles tentam justificar tudo. Tudo é justificado, tá vendo, tudo tem ligação. E isso é o problema quando você faz um material fonte, que ele se passa antes de um grande sucesso, né? Imagina assim, a gente pegar o Indiana Jones e gravar um filme hoje, mostrando a infância do Indiana Jones. E já tem fazendo essas correlações futuras com o Indiana Jones. Falando, tá tudo conectado. É um grande problema. E também um problema que, no Hobbit em si, essas conexões com a Terra-média, inclusive são muito diluídas. Tanto que tem um monte de nome, de lugar, que no Senhor dos Anéis, no Silmarillion, que já estão presentes no Hobbit, vai ter mudança de nome. Quer dizer, então, o próprio Tolkien está amadurecendo essa ideia. O Hobbit, como livro, é um dos meus livros favoritos. Talvez seja um dos meus 15 livros favoritos em termos de ficção. Agora, os filmes, infelizmente, para mim, eles são bem ruins. Eu acho que eles têm muito furo de roteiro. Eu acho que eles tentam agradar demais o fã do Senhor dos Anéis, em vez de se preocupar em fazer um filme por si só. Eu acho que eles exageram em certos aspectos. Eu acho que eles tentam expandir um universo que já estava expandido. Principalmente com a versão estendida da trilogia do Senhor dos Anéis. Então, o Hobbit, como livro, nota 8,5, 9. Agora, como filme, como trilogia, sendo bem razoável, assim, sendo bem fã, uma nota 4,5, sim. Claro, o visual é deslumbrante, o visual do Peter Jackson, a Terra-média do Peter Jackson é aquela coisa, a vontade de morar lá para sempre. A vontade de ser hobbit, de ser elfo, de ser anão. Agora, o que é importante, que é a trama, que é a conexão que a gente faz com esses personagens, passa bem batido e bem distante, porque é muito diluído. Agora, voltando ao livro. Falar sobre o Hobbit, para mim, é falar sobre essa transição entre a infância e a adolescência. O Hobbit ele é um livro que me acompanha em diversos ritos de passagem, digamos assim. Comecei a reler o Hobbit agora no começo do semestre passado na faculdade. Eu li o Hobbit tendo consciência que eu chegaria no final do semestre, me formaria e passaria, digamos, essa etapa para trás. Então ele me acompanha muito ao longo do tempo, nesses ritos de passagem. Para você que nunca leu o Hobbit, vale muito a pena ler. Se você é criança, se você é adolescente, se você é adulto e quer ter uma experiência de literatura fantástica muito bem escrita e muito bem engendrada como um todo, vai no Hobbit que com certeza você vai se apaixonar. Foi isso então, pessoal. Tá aí o vídeo sobre o Hobbit, do Tolkien. Espero que vocês tenham gostado. Eu sei que eu falei algumas coisas que eu não deveria, que eu me exaltei um pouco. Sabe como que é, né? Fã é fã, né? Não dá pra fazer uma análise muito sem ser com coração, né? Sem ser muito cordial, nos termos do Sérgio Buarque, de uma coisa que a gente gosta tanto. Ainda mais um livro que marcou principalmente a minha infância e minha adolescência. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Se não gostou também não tem problema. Só não esquece de deixar aquele joinha ou aquele não joinha, o joinha invertido, né, que a gente aqui adora quando recebe qualquer tipo de retorno de vocês. Não esquece de deixar algum comentário aqui, colocando outro ponto de vista. Não esquece de se inscrever aqui no canal e o resto é vida que segue.